Até o momento, criamos e utilizamos as funções em um único arquivo, como esse exemplo. No entanto, à medida que o código se torna mais complexo, essa abordagem se torna ineficiente, pois dificulta a legibilidade, organização e manutenção. Para contornar isso, utilizamos o conceito de modularização. Em vez de ter um único arquivo contendo toda a lógica necessária para a resolução de uma determinada tarefa, dividimos o problema em vários arquivos. Cada arquivo conterá a lógica necessária para a resolução de uma tarefa específica e, posteriormente, essas partes serão unificadas em um único arquivo. Isso facilita a reutilização, legibilidade, manutenção e escalabilidade do código. Sendo assim, vou apresentar um exemplo para facilitar a compreensão. No caso, será necessário criar 3 funções: verificar se o número é primo, calcular o fatorial e a sequência de Fibonacci. Antes de mais nada, uma breve explicação. Quando criamos uma função e passamos uma variável durante sua definição, que é essa variável número, essa variável é chamada de parâmetro. No entanto, quando chamamos a função e passamos um valor para ela, que nesse caso é o n, esse valor é chamado de argumento. Então, vamos continuar a aula. Para isso, será necessário criar 2 arquivos utilitários, que vai conter as funções, e outro arquivo principal, onde será importado essas funções. Então, precisamos criar 3 funções: verificar se é primo, calcular o fatorial e Fibonacci. Então, vamos criar primeiro a função de verificar se o número é primo. Def é primo, vou passar o parâmetro número. Se o número menor ou igual a 1, vai retornar falso, não é primo. Caso contrário, vamos percorrer esse número. Sendo assim, contador vai receber valor de 0, for e em range, começando do valor 2, indo até o número informado, ou seja, ele vai até o número anterior e fazer para cada número do intervalo uma divisão. Se o número percentual i for igual a 0, ou seja, contador mais igual a 1, portanto já tem um divisor. E se contador for maior que 0, vai retornar falso, pois o número primo não pode ter nenhum divisor, com exceção do 1 e do próprio número. E como já descartamos o número 1 e o próprio número através do for, caso tenha algum divisor nesse intervalo, esse número não é primo. Agora, se percorrer todo esse intervalo e não encontrar nenhum divisor, ele vai retornar verdadeiro, pois é um número primo. Agora, percebam uma coisa: criamos a função e precisamos testar essa função antes de importar no código principal. Ao utilizar o conceito de modularização, tem-se uma verificação diferente. Se underline, underline, name, underline, underline for igual, aspas, underline, underline, me, underline, underline, 2 pontos, pass. O que esse if faz é verificar se o código está sendo executado diretamente desse arquivo, ou seja, do utilitários, ou se está sendo importado. Por exemplo, print código executado diretamente. Vai aparecer a informação código executado diretamente. E outra coisa que vocês podem notar é que no momento que realizamos essa verificação, ao lado desse if apareceu uma seta verde. E passando o mouse em cima, ele vai aparecer utilitários, ou seja, só será executado se e somente se ele for executado diretamente do arquivo. E para testar a função é muito simples. N vai receber o valor de 5, a resposta vai receber a função, passando n como argumento. Se resposta, ou seja, se for verdadeiro, print n é primo, caso contrário, print n não é primo. Vai aparecer que 5 é primo, 997 também é um número primo, 998 eu sei que ele não vai ser primo, e agora que já realizamos o teste, podemos importar para o código principal. E como fazemos isso? É muito simples. From o arquivo utilitários, import é primo. Vou executar o arquivo principal. Perceba que não vai aparecer nenhuma informação, mas executando diretamente o arquivo utilitário, aparece essa informação pelo fato de que já comentei anteriormente.
ele só vai executar esse if se esse arquivo ser executado diretamente. Agora, se eu colocar um print antes do if, print qualquer coisa, vou executar, vai aparecer qualquer coisa e o número 998 não é primo. Executando agora o arquivo principal, vai aparecer qualquer coisa, pois durante a importação, tudo que vier antes do if será executado e o que vier após o if só será executado somente se o arquivo for executado diretamente e não através de uma importação. Esse é um conceito muito útil em projetos. Agora, a forma que eu fiz de verificar se o número é primo é ineficiente. Por exemplo, vou voltar para o número 997. Executando, diz que 997 é primo. Nesse caso, ele precisou percorrer no intervalo de 2 a 996. E isso, para números muito grandes, vai ser demorado. Existe outra forma mais eficiente de verificar se o número é primo. Para isso, vou utilizar somente conceitos matemáticos. Eu sei que qualquer número inteiro maior que 1, nesse caso n, ele pode ser escrito através de uma multiplicação dos seus divisores, a multiplicado por b. Por exemplo, o número 6 ele pode ser escrito da seguinte forma: 1 que multiplica por 6, Ctrl D, e 2 que multiplica por 3. A partir disso, vamos utilizar o conceito de raiz quadrada. Tome como exemplo o número 36. Sabemos que a raiz de 36 vai ser o próprio 6. Então, a lógica que vamos aplicar será a seguinte: int raiz do número, que nesse caso é 36, vai ser o valor 6. Por que estou utilizando o número inteiro? Pois para números que não têm um valor exato, como por exemplo 37, que vai dar 6, alguma coisa, a partir do int ele só vai me retornar o número inteiro. Então, ao invés de percorrer do número 2 até o número informado, vamos percorrer até a raiz. Sendo assim, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses são os números até a raiz do número informado, que é o 36. E se existir algum divisor nesse intervalo, ou seja, do número 2 até o número da raiz quadrada, logo ele não será primo, pois existirá um número maior do que 6, que também será o divisor. Por exemplo, 9, 12 e 18. Eu sei que 16 ele é divisível por 2, portanto, eu vou encontrar, nesse caso, um número maior do que a raiz, ou seja, um número maior que 6, que também vai ser um divisor. Portanto, 2 vezes 18 vai ser igual a 36. Vou escrever aqui. 36, ele pode ser escrito como 2, que multiplica por 18. Ele pode ser escrito também 3 vezes 12 e 4 vezes 9. Portanto, se existir algum divisor no intervalo até a raiz, esse número não vai ser primo. Agora, vamos para o número 37. Eu sei que a raiz de 37 vai ser 6 alguma coisa, mas como eu estou pegando o número inteiro, vai ser o valor 6. Então, no primeiro caso, ele vai percorrer entre 2 a 6, 2, 3, 4, 5, 6. Só que perceba uma coisa, não existe nenhum número nesse intervalo que divida o número 37. Ou seja, 37 não divide por 2, não divide por 3, não divide por 4, não divide por 5. E não divide por 6. Caso não haja nenhum divisor nesse intervalo, ele será um número primo. Portanto, a gente reduz o tempo de execução. Vou apagar aqui. For e in range. O número 2, int. Para calcular a raiz quadrada, podemos importar da função math para isso, ou então utilizar um conceito da raiz quadrada. Por exemplo, a raiz de um número n é igual a n elevado a 1 meio, que é igual a n exponencial 0,5. Eu vou utilizar esse conceito, mas também pode importar da biblioteca math o cálculo da raiz quadrada. Número exponencial 0,5 mais 1. Se o número dividido percentual i for igual a 0, contador mais igual a 1. Se contador for maior que 0, vai retornar falso, caso contrário, vai retornar verdadeiro. Perceba que, ao utilizar esse conceito, aumentamos a eficiência. Vou executar novamente. Diz que 997 é um número primo. Se informar agora o número 1000, diz que 1000 não é primo. E 37, diz que 37 é primo. Já criamos a função para a verificação do número primo.
vamos agora calcular do fatorial. O fatorial vimos na última aula, então vou copiar a função, vou retirar a recursividade. Nesse caso, não preciso testar, porque já realizei o teste anteriormente, mas agora vou precisar calcular o Fibonacci. A sequência de Fibonacci, relembrando que o matemático que ele criou para a população de coelho vai começar do número 1, depois o segundo termo vai ser também o número 1, e após o terceiro termo vai ser a soma dos dois termos anteriores. Então, 1 mais 1 vai dar 2, 2 mais 1 vai dar 3, 3 mais 2 vai dar 5, e assim sucessivamente de forma infinita. E temos uma fórmula que calcula o valor a partir de um termo. Por exemplo, Fn, que é o n é o termo que queremos calcular, é a soma dos dois termos anteriores. Por exemplo, o 144 é o termo 12, e esse valor é obtido a partir da soma do número 55 e do número 89. Sendo assim, eu vou calcular a função de Fibonacci. Def Fibonacci vai receber também número como parâmetro, a, b vai receber 0 e 1, portanto, a variável a vai receber o valor de 0, a variável b vai receber o valor de 1, e vou iterar até intervalo for underline, que não vou precisar do índice para nada, que é o iterador, em range do número, a, b. Então, eu vou dizer que o a ele vai passar agora a ter o valor de b. É isso que acontece. A, B, depois esse vai ser o A e esse vai ser o valor de B, que é o resultado da soma. Portanto, A vai receber o valor de B e B, que é o resultado da soma, vai receber o resultado de A mais B. E no final, após o for, eu vou retornar o valor de A. Isso é muito simples. Se eu comecei com A valor de 0 e B com o valor de 1, a soma entre A e B vai ser 1, então A vai receber o valor de B, e A mais B vai retornar 1, que é esse caso. Na próxima sequência, ele vai ter o valor de 1, que é o A, e o B vai ser a soma dos termos, 1 mais 1, 2, e assim de forma sucessiva. Agora vamos testar as funções. Vou dizer que n é igual a 5, resposta fatorial, vai receber calcular fatorial de n, print o fatorial de n resposta fatorial, resposta Fibonacci vai receber a função Fibonacci. Vou modificar para calcular Fibonacci, passando-se o argumento n. Print o valor do termo n da sequência de Fibonacci, resposta Fibonacci. Executando, vai aparecer que 5 é primo, o fatorial de 5 é 120, o valor do quinto termo da sequência de Fibonacci é 5. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo e quinto termo. O 12º é 144. Então, vou colocar 12. Cuidado na hora de realizar o teste, pois o fatorial ele vai crescer à medida que aumentamos o número de forma assustadora, por assim dizer. Vai aparecer 12, não é primo, fatorial de 12, esse número grande, e o valor do termo 12 da sequência de Fibonacci é 144. Aprendemos a criar as funções em um código separado, testar essas funções e após o teste dessas funções podemos importar no código principal. Na importação podemos importar somente uma função, como estamos fazendo. A pessoa vai informar o número, eu vou colocar o número sendo 4. É importante anotar aqui, nesse caso aqui, do fatorial, eu fiz até o número 1, mas existe o fatorial de 0. Portanto, fica a critério de vocês, nesse caso, fazer uma função que vai ser um menu para a pessoa escolher e só citar valores maior ou igual a 1. E a partir disso, pegar esse valor e passar como argumento para as funções. Mas, nesse caso, já estou setando valores acima de 1. Resposta é primo, passar como argumento 4. Print. Vou copiar essa lógica. Se tiver resposta, é primo. Se não tiver, não é primo. 4 não é primo. E se eu quiser importar, por exemplo, a outra função, no caso Fibonacci, calcular Fibonacci, resposta Fibonacci vai receber calcular Fibonacci, passando-se o número 4. Print, resposta Fibonacci. Diz que vai ser 3 esse termo. Então, podemos importar funções específicas, como também podemos importar o módulo todo. Nesse caso, ele só tem
3 funções, mas essa lógica de importação do módulo todo vai se aplicar a diversas funções e também outras bibliotecas que vai ser muito utilizada. Para importar o módulo todo, vamos fazer import utilitários. Para acessar uma função desse módulo, fazemos da seguinte forma: n vai receber o valor de 5, resposta vai receber utilitários, e aqui vai ser listado todas as funções. Nesse caso, calcular fatorial, calcular Fibonacci e primo. Calcular fatorial, passar o valor de n, print, resposta. Então, fatorial de 5 é 120, mas perceba uma coisa: toda vez que eu vou executar, eu tenho que chamar o nome utilitários. Só que esse nome não é tão pequeno, e para isso podemos dar um apelido. Sendo assim, UT. Então, utilitário agora passa a ser chamado como UT. UT, ponto. E aqui também vai aparecer todas as funções: calcular fatorial, Fibonacci e primo. Eu vou selecionar calcular Fibonacci, passar o valor de 5. Diz que o quinto termo da sequência de Fibonacci é o valor 5, e existe outra forma de importação que você deve evitar. Por exemplo, nos projetos que vamos realizar futuramente, vamos utilizar tkinter, pandas e NumPy, por exemplo. E o pessoal, em alguns lugares, eu vi que eles gostam de fazer a seguinte importação: em vez de importar dessa forma, que é a forma correta de se utilizar, utilizam a seguinte: from utilitários, import asterisco. Vou comentar as duas primeiras. Essa forma, quando você encontra o asterisco, ele vai importar todas as funções. Só que, às vezes, nessas bibliotecas, por exemplo, não vamos utilizar todas as funções. Portanto, não há necessidade de se importar assim. Vai funcionar corretamente para arquivos pequenos, como esse que acabamos de criar. Resposta vai receber primo. Perceba que já consigo acessar as funções diretamente. Print resposta vai ser verdadeiro, mas para bibliotecas grandes isso acaba sendo ineficiente. Há um caso que é interessante utilizar o asterisco para importar isso tudo, é quando, por exemplo, vamos ver muito mais adiante, vou criar outro arquivo, importações, e criar um arquivo contendo todas as importações do projeto que eu vou utilizar. Por exemplo, from time import sleep, from pathlib import path, que é para manipulação de arquivo. Então, import tkinter, que é nativo, como tk, que é o apelido, import shotil, import regex. Então, você faz um arquivo com todas as importações em comum, e para cada arquivo que você for utilizar, em vez de ficar importando todas essas bibliotecas de forma repetitiva, faz um arquivo chamado importações, coloca todas as bibliotecas necessárias, e no arquivo principal vocês importam essas bibliotecas. Então, from importações, import asterisco. E nesse caso, eu recomendo vocês utilizarem o asterisco, pois vão estar importando somente as bibliotecas. É tanto que vou inicializar novamente o valor de n igual a 5, sleep de 1 segundo. Vou importar agora do utilitários a função fatorial, from utilitários, import calcular fatorial, resposta vai receber calcular fatorial, n como argumento, print resposta. Agora vai ter um pequeno atraso, e isso funciona normalmente porque nas importações tem o arquivo sleep, então posso utilizar dessa forma. E como eu disse, o conceito de modularização ele é muito útil, pois é reutilizável. Vamos supor agora o seguinte caso: esse arquivo utilitários ele está na pasta laço de repetições, ou seja, por algum motivo você utilizou esse arquivo em laço de repetições, que é uma pasta, e quer utilizar esse arquivo também na parte de funções. Como fazer isso? Vamos ver esse arquivo para laço de repetições. Se eu tentar fazer a importação from utilitários, ele não reconhece, pois não está na mesma pasta. E para acessar um arquivo que esteja na pasta diferente, é muito simples. Essa pasta chama-se laço de repetições, por isso que eu coloquei em cada pasta, quando há mais de uma palavra, eu separei essas palavras por underline, para permitir eu navegar entre as pastas. From laços de repetição, ponto, vou importar utilitários. Perceba que eu estou percorrendo um caminho. Qual é o caminho? A pasta e o arquivo que eu quero importar, que é utilitários. E nesse caso, eu vou importar só uma função em específica, que é primo. N vai receber o valor de 5, resposta
vai receber a função é', passando-se como argumento n print resposta. Vai dizer que é verdadeiro. Agora a gente já aprendeu como criar funções, como realizamos testes, fazemos importações de diversos tipos, ou seja, funções específicas, toda a biblioteca. Vou mostrar o último exemplo. Vou mover o utilitário novamente para a pasta funções. Perceba que automaticamente o PyCharm já fez essa modificação, dizendo que o arquivo utilitário está na pasta funções e o que vocês vão utilizar em projeto será o seguinte caso. Utilitários, ao invés de chamar somente uma função específica, vocês terão uma função que vai chamar todas as outras funções. Por exemplo, def executar processo, vai receber o parâmetro número e agora vou chamar todas as funções que eu criei dentro dessa função. Vou copiar toda essa parte do código que vem após o if e realizar a modificação. O argumento da função é' vai receber número, vou modificar para underline primo, pois o que acontece é o seguinte: como estamos passando essa variável resposta após o if, o PyCharm ele já sublinha isso, dizendo que essa variável está fora do escopo. Então é um aviso que o PyCharm dá, não vai ter um problema, mas é bom realizar essa modificação para evitar o que mostrei na aula de funções a respeito de função global e local, pois essa variável ela só pode existir dentro da função. Podemos acessar uma variável global dentro da função e não é isso que queremos. Queremos que essa parte esteja isolada, por isso vou realizar a modificação das variáveis. Resposta é primo, fatorial resposta. Perceba que eu modifiquei essa variável para fatorial resposta e a resposta fatorial não teve problema, pois é aquele conceito de variável global e local. Essa variável aqui, que é resposta fatorial, é uma variável global e pode ser acessada dentro da função. Fatorial resposta e modificar a resposta Fibonacci por Fibonacci resposta. Agora, no arquivo principal, vamos importar essa função. Executar processo n igual a 12, executar processo, passando como argumento n. Modificar aqui para a resposta primo, modificar n para número. Agora vai funcionar corretamente. Diz que 12 não é primo, o fatorial de 12 é esse número, e o valor do termo 12 da sequência de Fibonacci é 144. É essa lógica que vocês vão utilizar em projeto, ou seja, separar a lógica em funções e arquivos separados e depois juntar. Agora vou mostrar um projeto real que eu já realizei para vocês terem noção de como seria. Open, Lucas, projeto final, nova janela, e aqui está o arquivo, então vou explicar por parte. Nesse caso estou utilizando classe, vocês vão ver classe muito mais adiante, não se preocupe com isso, mas a lógica é o seguinte: eu tenho um problema aqui. Preciso ler uma base de dados, cruzar informações e a partir dessas informações que o programa faz, separar em duas partes, uma para site CPFL, outra para Electron, realizar automação para ambos os sites e para cada site ele vai ter um modelo de PDF que quando o arquivo ser baixado, ele vai executar aquele modelo específico, renomear o arquivo PDF para o número da conta, depois converter esse PDF para um arquivo Excel e mover ambos para uma pasta. Caso a pasta não exista, ele vai criar seguindo o padrão ano e mês. Esse arquivo utilitário teste é responsável por juntar essas informações do arquivo Excel. Então ele junta essas informações, realiza todo o tratamento necessário e aqui depois ele vai me retornar com uma resposta CPFL e Electron, o desmembramento como vimos, e aqui eu estou realizando um teste de forma separada, ou seja, esse arquivo só vai fazer isso. Depois eu tenho um arquivo de automações, tenho essa biblioteca, e aqui eu tenho a automação para o site CPFL, o site Electron. Aqui tem um teste que eu realizo de forma separada. Nesse caso ele vai para o site, realiza o login e o processo que eu citei para cada login. E no final tem essa parte aqui de extração de PDF. Eu tenho para CPFL, Electron e depois da CPFL ela botou outro modelo, que um é para baixa tensão e outro para alta tensão. Perceba que envolve envio de e-mail, entre outras coisas. Tem mais coisa desse projeto, só estou mostrando isso. E perceba que para ler o arquivo Excel,
eu criei uma classe, ou seja, um arquivo chamado utilitário teste. Ele vai ter a classe ler Excel, que dentro dessa classe vai ter encapsulado toda a lógica para ler o arquivo Excel e no final me retornar uma lista de CPFL e Electron. A partir dessa lista, ele vai rodar para o site CPFL e o site Electron, e quando baixar o PDF de cada site, ele vai rodar o padrão específico. No caso do site CPFL, o programa ele já identifica se é alta tensão ou baixa tensão. Nesse caso, se for alta tensão, ele vai executar um modelo de PDF, se for baixa tensão, ele executa outro modelo de PDF, e depois o modelo de PDF Electron. Após isso, tem uma série de outros processos que o programa faz, mas essa lógica você separa em arquivos diferentes, um para ler arquivo de Excel, outro para executar a parte de automações e o outro, que nesse caso, para extrair informações do arquivo PDF. Então, seria essa lógica, você separa em vários pedaços. Perceba que em todos os casos eu utilizo a verificação. Se underline name igual a main, a mesma coisa para automações e no final também para utilitário. E assim concluímos a aula. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seus comentários e o like. Nos vemos na próxima aula.